Programa Cariri para Cristo. A apresentação: Pastor Silvio Romero. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Cariri para Cristo. O programa Cariri para Cristo é um programa da Igreja Batista Independente Betel de Cabaceiras. E esta programação vai ao ar pela Rádio Cabaceiras FM, bem como pela live do Facebook e pela Rádiosnet de segunda. Amém? Vamos orar, dando início ao programa. Amado e querido Deus, Pai bondoso, Pai amigo, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para cumprir o seu ID. Obrigado, Senhor. Usa-nos segundo a tua vontade, que através de nós possamos proclamar a sua palavra, que tem poder de transformar a nossa vida, a vida do homem, lavá-lo do pecado e levá-lo à salvação eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Conduz-nos segundo o seu querer, a sua vontade. Eu te agradeço por tudo no nome santo de Jesus. Amém? É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Para a meditação desta tarde, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 ao 15, que diz assim: Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amém? Até aí, essa é uma fala do próprio Jesus, que está contida lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus dizendo aos seus discípulos que tinha revelado tudo que o Pai tinha lhe falado, lhe ensinado. Então, isso também é uma característica do verdadeiro amigo, aquele que dá bons conselhos, bons exemplos. E era isso que Jesus fazia, e não escondia. Tudo que pudesse ser proveitoso, educativo, que pudesse ser importante para a vida dos seus discípulos. Ao longo da Bíblia, a gente vê muitas demonstrações de amizade, algumas inclusive não correspondidas como deveria, como o caso de Adão. Deus, todas as tardes, no cair da tarde, ele ia ter com Adão e Eva, ia conversar com eles. Deus, ao olhar para os seus filhos, sentia amor, prazer e alegria, porque a Bíblia diz também que nós somos a coroa da criação. Nós somos a criação de Deus mais importante do que as outras, com exceção, claro, do seu Filho Jesus, nosso Salvador, que é o nome que está sobre todos os nomes. Deus toda tarde ia conversar com Adão e Eva, até aquele fatídico dia que Deus, quando foi ao encontro de Adão, não o encontrou. Naquele momento ele chamou Adão, Adão, e Adão: estou aqui, Senhor. Por que se esconde? Porque eu estou nu. E Deus disse: comeste da fruta do bem e do mal? Eles comeram e desobedeceram o Senhor. E Deus, naquele momento triste, claro que ele já sabia o que tinha acontecido, que ninguém esconde nada de Deus, Deus sentencia
Adão e Eva a saírem do paraíso e viverem agora, já que eles quiseram ser igual a Deus, ou até maior do que Deus, como Satanás quis ser também. O que Satanás fez, ele quis, de alguma forma, induzir Adão e Eva a fazerem. Então Deus diz, já que você quer ser dono do seu nariz, dono da sua vida, então, a partir de hoje, você vai ser dono do seu sustento, do seu braço, da sua força. E Adão saiu e deixou de depender de Deus. Acontece muito isso nos dias atuais, quando os filhos às vezes vão crescendo e se acham controlados pelos pais, acham que viver sob os cuidados, sob o amor, sobre a proteção dos pais, de alguma forma lhe causa mal. E muitos querem ser donos do próprio nariz, cometendo o mesmo pecado, ou o pecado parecido de Adão. E saem de casa, como o filho pródigo da parábola saiu, e precisam enfrentar a vida e suas dificuldades para entenderem, para chegarem à conclusão que o lugar mais seguro, o melhor lugar de se estar é na casa do Pai, ou seja, na presença do Pai. Isso serve para nós em relação a Deus. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. No decorrer do Evangelho nós vemos Enoque também alegrando o coração de Deus, sendo obediente a Deus, sendo um bom filho, ao ponto que a Bíblia diz que Deus tomou para si. Viu que Enoque não merecia estar numa sociedade tão corrompida como era aquela. Tanto é que depois veio o dilúvio, que arrasou com tudo, com exceção de Noé e sua família. Temos Abraão e Deus, uma amizade linda também. Abraão, que era pagão, acreditava em deuses outros, mas quando ele teve um encontro com Deus, quando escutou a voz de Deus, creu, confiou e passou a ser conhecido como o pai da fé. Abraão era obediente a Deus, embora sua família não o conhecia, nem ele antes desse encontro conhecia, mas ele deu ouvidos à voz do Espírito. Ele confiou pelos olhos da fé. Ele creu. Por isso que a obra dele é tão grande e ele hoje é considerado ainda o pai da fé. Temos a amizade entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Abraão foi orientado para sair da sua casa e da sua parentela, mas ele insistiu em levar o sobrinho Ló, que lhe causou problemas futuros, ao ponto deles terem que se separar. E Ló, diferente de Abraão, Abraão estava convicto que Deus estava com ele, que ele vivia na dependência de Deus. Ele tinha tanta convicção disso que ele disse: Ló, escolha um lado, que para o lado que você escolheu eu irei para o outro. E Ló, fascinado com as campinas do Jordão, do Rio Jordão, a parte toda verde, disse: eu quero ficar aqui para criar meus animais, minha família. E Abraão foi para o lado oposto, para o deserto. Só que o diferencial era justamente que Abraão tinha Deus, estava com Deus, era amigo de Deus. O próprio Deus chamou Abraão de meu amigo, enquanto Ló não tinha a presença de Deus. Chegou ao ponto, quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por seu amigo, sobrinho Ló. E Ló foi salvo. Temos ao longo da Bíblia também a história de Noemi e Ruth, todos conhecem. Noemi ficou viúva com 2 filhos e 2 noras. Depois os 2 filhos morrem e ela ficou com as 2 noras, Orfa e Ruth. Só que Orfa resolveu voltar para casa dos pais. Já Ruth disse que não a deixaria, que o Deus dela seria o Deus de Ruth e o povo de Noemi seria o seu povo.
E por conta disso, dessa atitude, Noemi trouxe Ruth para Belém, a terra de Davi, onde Jesus nasceu também. E Ruth foi bem-aventurada pela sua postura de crer no Deus de Noemi, de aceitar o Senhor como seu Deus. E ela chegou depois, todos conhecem, que ela casou com Boaz, e ela era avó de Davi, do rei Davi. E vale salientar que Jesus veio da linhagem de Ruth também, que era uma estrangeira, uma mulher que antes era pagã. Então, Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Mas na frente nós vemos a amizade entre Davi e Jonathan. Jonathan era filho de Saul, do rei Saul, e Davi. Eles tinham uma irmandade muito grande, ao ponto que em algumas situações de Saul querendo matar Davi por inveja, Jonathan de certa forma o protegeu, avisou a Davi. Mas na frente nós temos a amizade entre as primas Maria e Isabel. Maria, quando recebeu a revelação que seria mãe do nosso Salvador, ela era uma jovem, solteira ainda, prometida, porém solteira. E de repente ela apareceu grávida, então as leis da época mandavam que ela fosse apedrejada, até porque ela já estava prometida, noiva de José. Mas o mesmo anjo que apareceu a Maria anunciou também a José e disse que ele não temesse, que colocasse o nome do filho de Jesus. E quando Maria estava crescendo a barriga, foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida, embora fosse idosa, de João Batista, que é o precursor que veio antes de Jesus, o que escreve João Batista, aquele que veio preparar os caminhos que o profeta Isaías tanto falou, aplainar as veredas para que Jesus, preparar o coração do povo para que Jesus viesse, o Messias esperado. Então, Maria e Isabel tinham uma ligação que ia além das questões familiares. Depois vemos o próprio Jesus com os discípulos, e este texto deixa bem claro que Jesus disse: vós não são meus servos, mas meus amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu patrão. Temos mais na frente no Novo Testamento Paulo e Timóteo, uma amizade linda. Paulo sempre ensinando a Timóteo a como viver corretamente, como seguir a palavra de Deus, como vencer o pecado. Então, amados, seja amigo de Deus. Deus é pessoal, embora a gente não veja, mas a gente sente, Ele está conosco. Então, conversa com o Senhor, Ele te ouve. Isso não é loucura, ninguém vai achar que você está ficando perturbado. Não, viva na dependência de Deus, que é o melhor lugar de se estar, é o lugar mais seguro onde podemos nos encontrar. Então, a gente viva e entenda que Jesus nos ama cada um. Foi capaz de dar a sua vida em favor de nós. Isso já basta. Isso já é coisa demais para nós, já que a gente não merecia. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um, sobre os nossos familiares, sobre todo o povo de Deus, sobre a terra. Amém. A paz do Senhor. Programa Cariri para Cristo. A apresentação: Pastor Silvio Romero.